Pessoal, eu tô aqui no trânsito de São Paulo, engarrafamento há 2 horas parado. E ouvindo a notícia no rádio, vi agora que o ex-presidente Lula foi solto. E aí eu fiz uma enquete e eu vi que tem muita gente com dúvida sobre o tema. Eu vou esclarecer o que eu puder, juridicamente falando. Esse barulho que vocês ouviram aí apitando é a reserva na gasolina, né? Tô há tanto tempo parado aqui que acho que eu vou ficar no prego. Mas aí falando do Lula, ele foi solto, mas não foi inocentado. Como é que funciona isso? Só deixando claro que isso aqui não é um vídeo político. Repito o que eu falei em outro vídeo anterior, vocês vão morrer, não vão saber qual é a minha posição política. Isso não é porque eu sou isentão, não, muito pelo contrário. Tenho uma posição muito clara. Quem é mais próximo de mim sabe de qual é o meu perfil político, mas eu não gosto de divulgar isso para não comprometer a abordagem técnica do meu discurso, que o que eu quero falar é apenas em relação à legalidade, às questões processuais desse caso. Então veja bem, o ex-presidente Lula, ele foi condenado. Existem 4 instâncias no Brasil, o juiz de primeiro grau, o tribunal local, STJ e STF. Eu sou a favor da prisão em primeira instância. Isso quer dizer, se o cara já foi condenado pelo juiz de primeiro grau, ele não tem que esperar nada. Se foi condenado, vai preso. Só que tem gente que defende a prisão em segunda instância, ou seja, tem que esperar o tribunal condenar também. E tem gente que defende a prisão em terceira instância, tem gente que defende a prisão só quando acabar todos os recursos. Agora, por que tem gente que defende a prisão em segunda instância? É porque existe a chance de aquela pessoa que foi condenada ser absolvida na segunda instância. Então você espera o julgamento do segundo recurso. Ora, mas se a pessoa ela pode ser absolvida no segundo recurso, ela pode ser absolvida também no terceiro recurso, no quarto recurso. Então se ela ainda tem chance de ser absolvida, por que ela vai ser presa? E se ela foi inocentada depois, como é que fica o tempo que ela passou na cadeia? Então essa é a discussão que levou o Supremo Tribunal Federal, numa decisão ontem, a dizer não foi julgando Lula. Foi uma decisão em abstrato que serve para qualquer pessoa do Brasil, serve para mim, serve para você que está me ouvindo. Então o que acontece? Agora o STF disse que, como tem chance da pessoa ainda ser inocentada num julgamento, e existe essa chance, tanto é que tem gente que defende que seja a prisão só na segunda instância, ou seja, o tribunal pode inocentar, então você espera o julgamento dos recursos para que assim a pessoa vá cumprir a pena, em definitivo. O ex-presidente Lula ele foi condenado pela primeira instância, pela segunda instância e pela terceira instância. Ainda não houve julgamento na quarta instância. Se a qualquer momento, hoje, amanhã, qualquer dia, tiver a condenação na quarta instância, ele volta a ser preso, agora em cumprimento de pena, já não é mais um preso provisório, é um cumprimento de pena definitivo. Então hoje o ex-presidente Lula continua condenado? Continua condenado, sim senhor, pela primeira, segunda e terceira instância, só que ainda existe uma. Quando tiver o julgamento da quarta, aí ele volta para cadeia, se for mantida a condenação. E se for inocentado? Bom, se ele for inocentado, aí é outra discussão, se foi justa ou não a decisão da justiça. Mas o ordenamento jurídico é esse, dividido nos 4 níveis da hierarquia do judiciário. Então ele foi solto para responder ao processo em liberdade. Agora, ele pode voltar para a prisão antes do STF julgar? Pode, através da prisão preventiva. Então vamos dizer, se houver alguma periculosidade no Lula solto, se ele começar a fazer levantes populares, se ele apresentar risco de querer fugir do país, se ele esconder provas, ele pode ser preso preventivamente. Isso não muda em nada. Inclusive aqui fica uma pergunta, um questionamento que eu já me fiz algumas vezes. O Lula responde a vários processos no Brasil. E nenhum deles houve o decreto de prisão preventiva. Por que será? Porque, veja, há um consenso nos acusadores, pelo menos, e na maioria dos julgadores que analisaram o caso do Lula, de que ele é um réu com periculosidade, que faz mal ao país, que, enfim, que está envolvido com muitos crimes. Então, por que não se decreta a prisão preventiva? Isso me parece estranho. Porque, veja, inclusive a Operação Lava Jato, ela
usa o instrumento da prisão preventiva com muita facilidade. Rotineiramente, a pessoa espirrou, prisão preventiva. Mas não fizeram isso com o ex-presidente Lula. Então isso me parece muito estranho. Acho que, na verdade, foi fraca a atuação da Lava Jato, porque deveria ter feito a prisão preventiva. Se faz a prisão preventiva, ninguém discute prisão em segunda instância. E eu já gravei outro vídeo, está lá no meu feed, você pode conferir, explicando a diferença sobre a prisão preventiva e a prisão cumprindo pena. Então eu acho que, para resolver a história, se você é defensor de que o Lula tem que ir preso, então, meu amigo, você não tem que defender prisão em segunda instância. Não, você tem que defender prisão preventiva. Porque ele tem aí dezenas de processos. Basta um juiz da Lava Jato, um procurador da Lava Jato representar pela prisão preventiva. Dessas dezenas de processos, basta que peça e que um juiz decrete a prisão preventiva. E pronto, não se está dizendo de prisão em segunda instância. É prisão preventiva. E mesmo se você agora é da outra torcida, se você acha que o Lula não tem que ir preso, então você não tem que defender prisão em segunda instância. Sabe o que você tem que defender? Julgamento do recurso dele, para que, ao ser julgado, ele possa ser absolvido, se esse for o entendimento da justiça. Então essa questão de prisão em segunda instância, na verdade, é balela, é desvio de foco, não faz sentido nenhum, não tem relação com o tema. Não é isso que define se Lula vai ser preso ou solto hoje. O que define isso é saber se ele preenche os requisitos da prisão preventiva para esperar o recurso dele em liberdade ou não, e no mérito do recurso ele vai ser condenado ou absolvido. Só lembrando uma coisa, hoje a gente está falando do Lula, amanhã pode estar falando de qualquer outro criminoso, depois de amanhã a gente pode estar falando de qualquer cidadão de bem que foi confundido com um criminoso. O que eu quero dizer é, existe uma lei, quando não se cumpre essa lei, tudo bem, você pode até prender o bandido, que tem que realmente cumprir a pena e pagar a punição. Mas essa mesma lei também se aplica ao cidadão de bem. Então eu não defendo Lula e nem condeno Lula. Eu não defendo nenhum nem outro. O que eu defendo é seguir a lei. Porque se a gente segue a lei, não dá margem para anulações. E olhe, é uma lei tão simples. Eu fiz o NAMA, Universidade da Amazônia, lá em Belém do Pará. Não é uma faculdade das mais sofisticadas do mundo. Mas peguei um livrinho ali na biblioteca, estudei, entendi como é que funciona a lei. Então por que os juízes que condenaram Lula, os procuradores da Lava Jato que atuaram Lula, por que eles não fizeram como está na lei? Porque aí não tem como vir depois um outro julgamento e anular aquilo. Na verdade, o problema é os puxadinhos. O problema é que a gente tenta fazer de qualquer jeito, faz apressado para jogar para a torcida e acaba que dá nisso. Então o que eu defendo aqui é a lei. Eu não defendo criminoso. Tem que mofar na cadeia, prisão desde a primeira instância. Mas cumpre a lei, que eu duvido que se for um processo em que houve um cumprimento da lei, em que tudo foi ali alinhado com as regras processuais, duvido haver anulação. Em mais de 10 anos de atuação na advocacia, a gente sabe, pega o processo, a gente vê quando que ele vai ser anulado e quando que não vai ser. O critério é só um, seguir a lei. É difícil? Não é, porque eu consigo. Quem dirá os todos poderosos juízes e procuradores da Lava Jato? Bom, então não tem aqui nenhuma crítica política. O que nós temos é uma crítica jurídico-processual. O que você achou? Tem alguma dúvida? Manda para mim. De processo, não vou falar de política, mas de processo a gente conversa com o maior gosto. Só mais uma coisinha, terminei de gravar o vídeo e ainda estou no trânsito, no mesmo lugar e quase sem gasolina. O Lula tá mais livre que eu.